Aliás, eu vou lançar a primeira questão para ti, Birinski, que na sequência o Segré certamente tem uma pergunta para você. O que te leva aí ao Salvador? Qual a expectativa que a gente pode criar a partir da tua visita à capital salvadorenha? Vitoli, o compromisso que nós temos aqui em El Salvador é uma agenda muito positiva, uma agenda que foi construída pelo Eduardo Bolsonaro, pelo Flávio Bolsonaro, como presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, e com a minha presença como presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Então, nós temos uma compreensão perfeita da complexidade do problema da segurança pública no Brasil hoje, e aqui em El Salvador existe uma experiência muito positiva de como combater o crime organizado, Pitoli. O principal problema que existia com o crime organizado em El Salvador antes do Bukele realizar essa intervenção no estado salvadorenho era o domínio de territórios. É exatamente o que nós estamos enfrentando hoje no Brasil com maior intensidade. É a participação do crime organizado em atividades econômicas que são legais, né? Explorando ilegalmente a atividade legal. Então, o território de El Salvador era dominado, tomado pelas gangues, pelas organizações criminosas. É isso que está acontecendo paulativamente no Brasil. Paulatinamente, o território do Rio de Janeiro está sendo tomado pelo Comando Vermelho, pelo TCP, pelos PCC, pelos amigos dos amigos, da mesma forma o Norte, Nordeste e chegando inclusive no estado de São Paulo. Então, esse domínio de território, essa exploração do território brasileiro pela organização criminosa é o que eu, pessoalmente, a nossa missão tem por objetivo. Nós temos agenda com o ministro da Justiça de El Salvador, com outras autoridades da segurança pública, para entender exatamente como foi o planejamento deles, quais foram as mudanças legislativas necessárias e, principalmente, qual é o caminho que El Salvador traçou do ponto de vista político e do ponto de vista legislativo para alcançar os níveis de segurança pública que eles têm hoje, que eles usufruem hoje em dia. Bilinski, Gustavo Segré está conosco. Segré, deputado federal Paulo Bilinski, direto de El Salvador, na tua escuta, Segré. Boa tarde, seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, Alexandre. Um abraço para o admirado deputado Paulo. Um abraço para a audiência, claro. Paulo, uma das questões, primeiro, parabéns por essa iniciativa. Acompanhei o trabalho na época de Patrícia Bullrich, secretária, ministra de Segurança da Argentina. Logo que ganharam, foi para Salvador, pegou toda essa informação. Na Argentina tinha a cidade de Rosário, que era muito parecida com Rio de Janeiro, um monte de narcotraficante aí dando voltas. Era impossível andar às 9 da noite com risco de ser assaltado, até morto. Os sicários, aqueles que iam sendo pagos com, sei lá, $5.000 já era suficiente para matar a quem quer que seja sem perguntar nada. E ela conseguiu, a partir dessa experiência de El Salvador, de que Rosário seja uma cidade normal, em que é possível caminhar, acabaram os sicários, acabaram os narcotraficantes e voltou tudo à normalidade. Então me parece que o caminho está perfeitamente traçado. Agora, pergunta concreta. Será que o Congresso brasileiro vai acompanhar essa necessidade de mudanças que com certeza você vai trazer como experiência? Segré, é justamente isso que fica cada vez mais claro e precisa ficar claro para o povo brasileiro. Veja, nós estamos, para a gente chegar, para a segurança pública no Brasil chegar no ponto que está hoje, não foi da noite para o dia. Foi todo um trabalho desenvolvido nos últimos 30 anos que fez com que o crime estivesse tão fortalecido como está agora. Apesar da intervenção do governo Bolsonaro, que foi extremamente positiva, né, o combate efetivo do crime organizado, nós temos uma sequência de governos de esquerda que proporcionaram o meio de cultura, né, para a criminalidade que existe hoje. Então, o que nós estamos fazendo aqui em El Salvador, e essa é uma iniciativa do Eduardo,
do Flávio, de proporcionar essa agenda, porque contato, né, Pitoli, não adianta você querer, você tem que saber, conhecer, ter o relacionamento com as pessoas. Então, essa missão surgiu do contato que o Eduardo tem com o ministro da Justiça aqui em El Salvador. Nós fizemos a composição da missão, o foco é exclusivo na segurança pública, e o que a gente tem que mudar no Brasil é justamente um choque de realidade. Não dá para fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A operação no Rio de Janeiro foi ótima? Sim, foi ótima. Mas ali também fica exposto o quão frágil é o nosso sistema. O Pitoli vai lembrar aqui de algumas semanas atrás que o doutor Rui foi morto, né? O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo foi assassinado por membros do crime organizado em Praia Grande. Pois bem, 5 dos partícipes no assassinato do doutor Rui estão soltos, foram soltos pela Justiça de São Paulo, estão na rua, nunca mais vão ser encontrados. Esse é o ponto. Não basta vontade política, tem que ter um alinhamento completo do legislativo, do executivo, do judiciário e da população com apoio. A gente viu isso, Segré, eu não esperava um apoio tão grande da população no caso da operação do Rio de Janeiro. De verdade, é uma coisa que a gente fica imaginando como que vai ser. E foi um apoio maciço, né? Por quê? Porque dentro das comunidades, somente 3% são envolvidos com o crime organizado. Ou seja, 97% das pessoas que moram ali são pessoas de bem, pessoas que não querem mais ser oprimidas pelo crime organizado, que elas têm que apoiar o quê? Elas têm que apoiar um executivo que vai agir, um legislativo que vai criar a legislação e o judiciário que vai obedecer à lei. Então a gente tem que distribuir as responsabilidades de forma correta, mas a principal responsabilidade pela segurança pública no Brasil está nas mãos da população, que vai apoiar aqueles candidatos do executivo e do legislativo que estão dispostos a fazer o que é necessário. O meu objetivo aqui hoje em El Salvador é dizer o que é o necessário e quem está disposto a apoiar isso. Não é para levar como o governo Lula leva, né, aspirina para quem está com câncer. Tem que levar a quimioterapia, tem que levar o tratamento radical. Ou a gente vai erradicar o crime organizado no Brasil, ou o crime organizado vai tomar total controle do território, do povo e da política brasileira. Segré, prepara a próxima pergunta. Eu vou fazer uma agora para o Bilinski, vai no seguinte sentido, Bilinski. Entendi a missão com o Gustavo Vidiatorro, que é ministro da Justiça e Segurança Pública, já esteve conosco no Jornal da Auriverde, fácil acesso, fácil comunicação, gente da melhor qualidade. E o que a gente também percebeu é que a imprensa internacional tentou desqualificar tanto o trabalho do Bukele quanto o trabalho do Gustavo Vidiatorro. Por quê? Dizendo que agiram fora das 4 linhas, para usar o termo usado pelo presidente Bolsonaro aqui, que jogaram contra a Constituição, e é mentira, é mentira. O Bukele e o Gustavo Vidiatorro usaram da Constituição salvadorenha para poder tomar todas as decisões. O que aconteceu é que, na sequência, na eleição do ano passado, onde eu estive na posse do Bukele, em junho do ano passado, Bukele conseguiu, em função do sucesso das operações e da recuperação do seu país, dos 60 deputados, 58 deputados. É por isso, em função do que ele se propôs a fazer, mas nada fora das 4 linhas. Então é importante entender também, viu, Bilinski, esse caminho estabelecido politicamente, constitucionalmente, para não dizer assim, querem jogar fora das 4 linhas, viu, Bilinski? Pitoli, você está certíssimo. Essa expressão 4 linhas, ela é muito importante, ela tem que ser analisada, né? As nossas 4 linhas são boas ou são ruins para o combate ao crime organizado? As nossas 4 linhas que estão lá desde 1988 foram construídas por parlamentares de esquerda num governo de esquerda, um governo revanchista, um governo que queria dar garantia para o criminoso, mas não para a vítima, né? Eu faço sempre esse raciocínio para as pessoas entenderem bem. Todo direito tem uma garantia.
né? Se você tem direito a alguma coisa, existe algo que garante esse direito. O brasileiro não tem direito à vida, Pitoli. O brasileiro não tem direito à liberdade, ele não tem direito ao patrimônio dele. Só bandido tem direito no Brasil. O direito penal não olha para a vítima. Ele não olha para a pessoa e fala assim: olha, realmente, você foi vítima, para que outras pessoas não sejam vítimas, nós vamos condenar os criminosos e para você, vítima, nós vamos reparar o crime que aconteceu contra você. Eu vou falar uns números aqui que são importantes. Suzane Richthofen, conhece essa senhora, Pitoli? Sim. Você sabe há quantos anos de prisão ela foi condenada por ter matado os próprios pais? 39 anos e 6 meses. 39 anos e 6 meses de prisão. Você sabe quantos anos ela ficou presa? Chuta um número aí. 12 anos? 13. 13. Olha só. 13 anos presa. Uma pena de 40 anos, cumpriu 13. Vamos lá, vamos para outra pessoa aí famosa. Elise Matsunaga. Sabe aquela que esquartejou o marido? Pois é. Foi condenada a 19 anos de prisão. Sabe quanto que ela cumpriu? Não faço ideia. 7. Ana Carolina Jatobá, tá? Assassinou a enteada, uma criança. Foi condenada a 26 anos de prisão. Cumpriu 9. 9 anos. Sandrão, eu tô falando esses nomes aqui porque são nomes famosos, né, que o pessoal tá assistindo no Netflix. É muito importante que a gente repita esses números. Sandrão sequestrou e matou um adolescente. Foi condenado a 27 anos de prisão. Cumpriu 11. Então, a realidade do Brasil é essa. Só tem direito no Brasil o vagabundo, o criminoso, o bandido, o corrupto. A vítima não tem direito. A vítima vai ser roubada, vai ser estuprada, vai ser sequestrada, vai ser morta, e o bandido não vai ficar na cadeia, e a família dela vai ficar com o resto, né, da história da família manchada por saber que o Estado não teve nem a capacidade de proteger essa família. Eu tenho certeza que isso não está acontecendo aqui em El Salvador hoje, Pitoli. Sem dúvida. Eu tenho certeza absoluta que o bandido está na cadeia, que o cidadão está tranquilo na rua. Eu vi isso ontem. Eu cheguei muito tarde. É verdade. O voo é super complicado, teve atraso. Eu saí 4 horas da manhã de São Paulo, cheguei aqui 3 horas da manhã do dia seguinte. Cara, eu andei no aeroporto muito mais tranquilo do que eu ando no aeroporto de Guarulhos ou de Congonhas. Eu saí com o celular na mão para pedir um Uber e eu não estava com medo, porque eu estava vendo todo mundo com o celular na mão. A população, assim, absolutamente alheia ao problema da segurança, ou seja, não se preocupando, né? A gente sai em São Paulo e tá todo mundo ali, né, segurando o celular, colocando no bolso, olhando para um lado, para o outro. E não se surpreenda de pegar uma motorista mulher do Uber pela madrugada, porque ela disse, eu peguei 2 motoristas aí, mulher trabalhando na madrugada, e aí Uber, chegou uma mulher dirigindo, falei, mas tá tudo bem? Ela falou, não, eu tô segura, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Então, assim, eu encontrei 2 motoristas pelo caminho, porque elas afirmam não ter, né, nenhum receio em trabalhar de madrugada. A gente, Pitoli, eu acho que a gente vai se dessensibilizando, né, do problema que a gente está vivendo no Brasil. Eu vejo isso muito no Carioca, porque São Paulo é um estado muito mais seguro que o Rio de Janeiro. Então a gente vê as coisas acontecendo no Rio e o Carioca encara como se fosse mais um dia, né, mais uma segunda-feira. Em São Paulo, a gente também se acostumou a ser vítima de roubo, a ser vítima de furto, a ter o celular furtado. E isso é ruim para o ser humano, Pitoli. A gente não foi feito para viver assim. A gente foi feito para ter paz, para ter tranquilidade, para ter a nossa mente ocupada com coisas boas e positivas. Não para ficar pensando, pô, será que eu vou tomar um aguento aqui? Será que eu estava saindo de uma hambúrguer. Aí eu fui com meu pai e com a Carla para comer um hambúrguer em Rio Preto, e é uma cidade super segura, mas a mente, né,
do policial, do brasileiro, ela já está muito condicionada. E eu lembro que eu saí na rua, eu vi a moto diminuindo a velocidade assim, cara, mão esquerda eu já levantei a camiseta, direita eu coloquei na arma, era só um tiozinho indo buscar o lanche, né? Mas essa é a mentalidade do brasileiro. A gente está o tempo todo preocupado com segurança, com a nossa vida, com a nossa integridade. Então, eu não quero isso para o futuro do Brasil. Eu quero um Brasil tranquilo, seguro, em que as pessoas podem trabalhar, podem estudar, podem cuidar das suas famílias sem se preocupar em ser vítima de crime. Ô, Bilinski, eu vou passar para o Segré, e Segré, vou contribuir, eu me lembrei de um trecho do discurso do Bukele na posse para o segundo mandato, e ali eu estava, e ele dizia o seguinte: nós precisávamos cuidar desse paciente, fazendo uma analogia a um paciente, que é El Salvador, que vivia um câncer em estágio terminal. Né? Qual era o câncer em estágio terminal nesse paciente? A segurança pública. Então precisamos combater esse câncer em estágio terminal. Combatido, ele diz no discurso de posse dele para o segundo mandato o seguinte: agora nós vamos a outros problemas que também são graves, mas nessa ordem prioritária precisávamos liquidar a questão da segurança. Agora vem a economia, e ele vai colocando pontos importantes da recuperação de um país. Mas entendo eu, Segré, passando para você e a tua pergunta para o Bilinski, que toma a decisão correta, porque se não há segurança, não há capacidade de investimento no país, por exemplo, né, Segré? Claro, e pergunta aos eleitores do Chile, que ontem votaram precisamente contra a esquerda por causa da falta de segurança. Boric fez uma porcaria de gestão, deixou os criminosos andarem pela rua e aí está o resultado. Mas, Paulo, mais que uma pergunta, é uma sugestão, com muita humildade. Eu acompanho El Salvador, claro, e grande parte do sucesso, na minha opinião, e aí vai a sugestão de pergunta para o ministro, foi porque ele diminuiu a quantidade de deputados, diminuiu o Congresso e diminuiu a quantidade de cidades para evitar a corrupção. E aí ele atacou, de alguma maneira, duas coisas que são muito sensíveis para qualquer resultado de qualquer governo: segurança e ataque à corrupção. Com essas duas medidas, a economia vai fluir sozinha, porque é incrível a quantidade de dinheiro que sai pelo ralo e que não vai para o eleitor, para o cidadão, precisamente porque vai para os bolsos dos corruptos. Então, uma das sugestões, e aí a tua opinião, claro, essa falta de apoio que estava no começo do primeiro mandato de Bukele não reverteu precisamente por um ataque também a esse sistema político que estava indo mais para o lado da corrupção do que para atender às necessidades do eleitor. Segré, eu tenho certeza absoluta que essa é a estratégia correta. Então, o Brasil ele tem uma estrutura política alimentada pelo lobby, alimentada pela corrupção, alimentada pela compra de votos, né? E alimentada pela capacidade de desvio de dinheiro público. Tá? Diversos, né, municípios são municípios e até mesmo estados deficitários, ou seja, são estados que não geram riqueza, são estados que consomem riqueza. Eu posso estar falhando aqui, mas eu acredito que 80% dos municípios do Maranhão são deficitários. Ou seja, quer dizer que de cada 10 cidades no Maranhão, 8 não deveriam existir. E junto com elas não deveria existir prefeito, vereador, Câmara dos Vereadores, estrutura da prefeitura. Por quê? Porque são lugares, né, municípios que foram criados única e exclusivamente para dar espaço político para uma base política, comprar voto, desviar dinheiro público, fazer lobby, fazer roubalheira, que não é a função do Estado. A função do Estado é administrar. E você não administra aquilo que não gera recurso. Se você tem uma empresa que não faz dinheiro, você fecha a empresa e vai fazer outra coisa da sua vida. O Estado brasileiro é o único Estado que, né, a única empresa que acha que faz sentido você ficar jogando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais no norte, no nordeste, em municípios que são só roubalheira. Só isso. Então, o que a gente tem que fazer é administrar de forma correta.
tem que diminuir o número de estados, tem que diminuir o número de municípios, tem que diminuir o número de atores políticos, tem que diminuir o número de prefeitos, de governadores. Ah, Paulo, mas faz o que com o Maranhão, então? Anexa no estado mais próximo. É isso. Não tem motivo para existir estrutura se não tem dinheiro para bancar essa estrutura, né? Ah, Paulo, mas você é a favor então do quê? Eu sou a favor de que a gente administre isso aqui como a gente administra a nossa própria vida, pô. Eu gasto o dinheiro que eu tenho para gastar. Eu não vou fazer empréstimo para fazer para sustentar ideias idiotas, né? Eu vou gastar o dinheiro que eu tenho e acabou. Eu tenho muita dificuldade com isso, Segré, porque eu cresci numa família que a gente vem de uma economia de guerra, né? O meu avô lutou na Segunda Guerra Mundial, viveu o comunismo, e a gente viveu sempre de acordo com os nossos meios, né? Então, quando eu vejo o Estado brasileiro desperdiçando dinheiro, jogando dinheiro fora, né, gastando dinheiro com propaganda do governo, eu fico muito puto, cara, porque esse dinheiro é meu, é seu, é do Pitolli, das 20 mil pessoas que estão acompanhando aqui essa transmissão ao vivo. Então, ou a gente faz uma mudança estrutural, ou realmente vai ser difícil. O meu foco aqui nessa missão é aprender tudo aquilo que deu certo em El Salvador e entender principalmente como foi o caminho, como eles saíram. Porque também, né, você só mostrar coisa bonita é fácil, né? Fazer um tour por El Salvador e entender, nossa, olha como tá maravilhoso. Não é isso que eu quero. Eu quero saber como é que os caras saíram de 100 homicídios por 1.000 habitantes, né? Desculpa, são 100 para 100 mil, né? Eram 107 para 100 mil, agora é 1,8 ou 1,9 para 100 mil agora. É isso que eu quero entender. Então, é botar ladrão na cadeia? Mas é muito mais do que isso, né? Porque o bandido não está se tornando bandido. Ele está escolhendo outro caminho, ele está fazendo outra coisa da vida. E é por quê? Por que o ladrão não continua a delinquir? Então, quer dizer, talvez é uma parcela da sociedade que realmente tem que ser afastada, tem que ser presa porque eles são bandidos? Ou será que o custo do crime ficou muito alto e aí o cara pensou, puta, é melhor eu arrumar outro trampo do que ser bandido? É isso que a gente precisa compreender. Bilinski, boa sorte para você na tua jornada. Você é um país maravilhoso, aliás, começa a se transformar em função da segurança, inclusive, de novo, na capital do surf. Então o turismo, né, voltou para El Salvador, né, realmente interessante ver como o país está sendo reconstruído, né, em função da segurança que tem agora. Boa sorte aí, Bilinski. Muito obrigado, Pitolli, muito obrigado, Segré. Sempre às ordens, um super abraço para todos. Muito bom. Esse delegado Paulo Bilinski conversando conosco.